Graças e paz lindos, você está no TED, o nosso tempo de edificação. O TED é a escola bíblica da igreja mais linda de São Paulo, que é a Casa do Oleiro Church, que fica na Avenida Nordestina, 4.850, Vila Nova Curuçá, São Miguel Paulista. Nós somos pastoreados pelo Bispo Marcos, Bispa Marcelina. Os nossos cultos acontecem de forma presencial e online, de quinta-feira às 20 horas e domingo às 9 e às 18. E você que é de perto, você que é da região, você está convocado a estar conosco para um momento de comunhão e adoração ao nome do Senhor Jesus. O TED acontece de forma presencial toda segunda-feira às 20 horas e às vezes nós fazemos de forma online para o conforto dos nossos discípulos. E por falar em discípulo, a aula de hoje é uma aula muito relevante a todo discípulo de Jesus, a todo seguidor de Jesus. Nós iremos falar sobre discipulado. E o texto base que nós iremos estudar hoje está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Neste estudo, buscaremos a essência do discipulado, as características de ser um discípulo e a responsabilidade de ser um discipulador, baseado na grande comissão dada por Jesus, que é em Mateus capítulo 28, 19 e 20, que é o texto base desse estudo. Buscaremos compreender como aplicar esses princípios em nossas vidas e, é claro, na nossa comunidade de fé. O discipulado nos tempos de Jesus era uma prática central da sociedade judaica do primeiro século. Era comum que rabinos escolhessem discípulos para seguirem seus ensinamentos e estilo de vida, visando a transmissão fiel da tradição religiosa judaica e dos ensinamentos para aquela sociedade. Jesus, ao chamar os seus discípulos, foi totalmente contra a forma que aqueles rabinos escolhiam seus discípulos, porque, ao contrário dos rabinos que escolhiam pessoas que estavam no seu ciclo religioso, no seu ciclo de estudo, Jesus chamou pessoas comuns como pescadores e cobradores de impostos, enfatizando que a disponibilidade universal do reino de Deus é para todos. Culturalmente, o discipulado implica em um compromisso profundo e pessoal. Para os primeiros cristãos, tornar-se discípulo de Jesus significava não apenas aprender seus ensinamentos, mas também imitar o exemplo do amor, serviço e sacrifício de Jesus. Esse compromisso transformador tinha implicações não apenas espirituais, mas também sociais e comunitárias, moldando a identidade e o propósito da vida dos discípulos. E nos dias de hoje, o discipulado ainda enfrenta grandes desafios, como a secularização das nossas igrejas, como o relativismo moral da nossa sociedade, ainda são barreiras que nós devemos quebrar para formar verdadeiros discípulos de Cristo. E ainda falta um compromisso fiel de comunidade de fé, firmadas na palavra, em transmitir o verdadeiro ensinamento de Jesus, baseado nas Escrituras Sagradas. E para superar esses desafios, é crucial que os discípulos modernos se engajem em práticas espirituais profundas e em comunidades cristãs vibrantes. Isso inclui buscar mentoria espiritual, participar ativamente de grupo de estudo bíblico e servir aos outros de maneira significativa. Através dessas práticas, os discípulos podem fortalecer a sua fé, resistir às influências negativas da cultura secular e crescer em maturidade espiritual. E o primeiro tópico do nosso estudo é saber o que é um discipulado. Por definição, o discipulado é um processo intencional no cuidado e acompanhamento no crescimento espiritual de uma pessoa. Esse processo vai além de uma simples instrução teórica,
Trata-se de uma caminhada contínua e relacional, onde o discipulador investe tempo, energia e amor na vida do seu discípulo. O discipulado envolve ensinar e modelar os princípios e valores de Jesus Cristo. É um relacionamento dinâmico, onde o discipulador age como uma referência de conduta cristã, ajudando o seu discípulo a compreender e aplicar as verdades bíblicas em sua vida e na sua forma de viver. Esse relacionamento é comparável ao cuidado de um pai para o seu filho ou o apoio que um irmão mais velho dá ao irmão mais novo. Ambos são exemplos que enfatizam um vínculo de amor, paciência e principalmente compromisso com a palavra de Deus e com o seu discípulo. Além disso, o discipulado é caracterizado pela mutualidade e reciprocidade. Não é um processo unilateral. Ambos, discipulador e discípulo, aprendem e crescem juntos. O discipulado promove a formação do caráter, o desenvolvimento dos dons espirituais e o fortalecimento de fé. É um espaço para a prestação de contas, encorajamento e oração. E agora nós iremos falar qual é o propósito do nosso discipulado. O propósito fundamental do discipulado é fazer discípulos que sejam parecidos com Cristo. Isso significa nos esvaziarmos de nós mesmos e permitir que a vontade de Deus preencha o nosso coração e a nossa vida. Ser discípulo de Cristo não é sobre seguir os desejos pessoais de um líder humano, mas um andar conforme a vontade de Deus. Este é um chamado sério, pois um dos princípios fundamentais para seguir alguém é que essa pessoa precisa ser apaixonada por Jesus e nos ensinar a sermos apaixonados por Ele. O discipulador deve viver uma vida que glorifica a Deus e inspirar o discípulo a fazer o mesmo. O objetivo é formar indivíduos que vivam uma vida dedicada à glória de Deus, refletindo o caráter de Cristo e os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E nesse contexto, o TED assume um compromisso com você, que é nos aprofundar nos nossos laços espirituais. Vamos nos dedicar ao cuidado de um aos outros, com o objetivo de crescermos como uma família espiritual. E ao nos discipularmos, aprendermos a sermos parecidos com Cristo, refletindo o seu amor, criando uma comunidade onde todos possam amadurecer na fé e tornar mais semelhante a Jesus. E para nós continuarmos a falar sobre isso, é necessário a gente estudar agora o que é ser um discípulo. Segundo o dicionário, um discípulo é aquele que recebe instrução de alguém, decide andar da mesma forma que o outro e aceita ser moldado por essa pessoa. No contexto cristão, ser discípulo de Jesus significa receber seus ensinamentos, seguir os seus passos e permitir ser transformado por Cristo Jesus. Ser um discípulo envolve um compromisso de aprender e crescer continuamente. É mais do que apenas adquirir conhecimento, é aplicar os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da nossa vida, permitindo que o seu caráter e o seu valor sejam moldados com as ações de prática diária da palavra de Deus. Esse processo de transformação é contínuo e exige humildade, paciência e dedicação das nossas vidas. Além disso, ser discípulo de Jesus significa viver de acordo com a vontade de Deus. É mais do que seguir uma pessoa cegamente, mas é procurar uma referência de alguém apaixonado por Cristo e viver um chamado para nos esvaziarmos de nós mesmos, dos nossos próprios desejos e ambições, para que possamos ser preenchidos pela vontade de Deus. Esse compromisso sério exige que seguimos líderes espirituais que são apaixonados por Jesus e que nos ensina a ser igualmente apaixonado por Ele. E é por isso que você precisa escolher alguém apaixonado por Cristo, para que Ele também te ensine a ser apaixonado. Um discipulador deve viver uma vida que glorifica a Deus e inspire outros a fazer o mesmo. O objetivo é formar indivíduos que vivam para a glória de Deus,
refletindo o caráter, os ensinamentos de Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. E agora nós vamos estudar o que é ser um discipulador. Ser um discipulador é assumir a responsabilidade de guiar os outros no caminho da fé cristã, ajudando a crescer em seu relacionamento com Jesus. É mais do que ensinar doutrina ou compartilhar conhecimento, é um compromisso de vida, onde o discipulador investe tempo, energia e principalmente amor na vida que ele está discipulando. Um discipulador deve refletir o caráter de Cristo em suas ações e palavras, servindo como um exemplo vivo do que significa seguir a Jesus. Paulo encorajou os cristãos a serem imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Você tem noção disso, irmão? Alguém olhar para as pessoas e falar: podem me imitar, que assim como eu imito Cristo, assim vocês serão discípulos. Em resumo, o discipulador é um chamado para amar, servir e guiar outras pessoas no caminho da fé. É uma responsabilidade sagrada que requer dedicação, paciência e um coração disposto a ser usado por Deus para a dedicação e edificação da sua igreja. O discipulador não busca a sua própria glória, mas a glória de Deus e o crescimento espiritual daqueles a quais ele está discipulando. E depois de nós aprendermos tudo isso, é necessário a gente entender de quem nós somos discípulos. É claro que nós somos discípulos de Cristo. O verdadeiro discipulado não faz as pessoas ser parecido conosco através das nossas carnalidades, mas pegar as nossas essências espirituais e cada vez mais viver parecido com Cristo. Na verdade, um bom discipulado é fazer com que o seu discípulo seja mais apaixonado por Cristo do que a nós mesmos. É ensinar o caminho e mostrar a rota de sermos parecidos com Cristo. Tem uma frase do bispo Marcos que eu amo muito e eu também quero compartilhar com vocês hoje. Ele diz assim: eu estou caminhando para que a próxima geração possa correr, ou seja, nós estamos preparando o caminho para que a geração que está vindo, as pessoas que estão vindo através do chamado do bispo Marcos, possa correr para pregar o evangelho, viver uma vida intensa de amor pela palavra de Jesus. Isso é muito sério, irmão. A nossa teologia, a nossa paixão por Jesus não serve de nada se ela não impulsiona as pessoas a viverem como Jesus e amar a Jesus sobre todas as coisas. Tem uma frase do João também que é necessária a gente aprender aqui. Precisamos ser um facilitador para que outras pessoas conheçam a Deus da forma como nós conhecemos. E é isso que um verdadeiro discipulado, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele age. É alguém que é apaixonado por Jesus, é alguém que prepara o caminho para que as pessoas que estão vindo sejam mais apaixonadas e vai mais longe do que nós. E eu quero compartilhar agora com vocês as características de todo discípulo. A primeira característica de um discípulo é alguém que nasceu de novo. O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando a sua inclinação ao mal a uma disposição em fazer o bem, capacitando através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante de Deus. A doutrina do novo nascimento é um dos pontos centrais da teologia cristã. Nós precisamos nascer para ver o reino, nascer da vontade de Deus, nascer para a esperança da glória de Deus, não viver mais na nossa carnalidade, mas viver de forma que agrade ao Senhor e dessa forma não ser mais mortificado pelo pecado, mas viver para a glória de Deus, ser de novo gerado de uma semente incorruptível, vivendo de acordo com as Escrituras, vivendo uma vida que glorifique a Deus em tudo aquilo que nós fazemos.
O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito é tão radical que um homem que nasce de novo, ele é feito uma nova criatura, assim como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E também, se nós somos discípulos, uma das características que temos é alguém que vive uma vida de renúncia. E o que é viver uma vida de renúncia? Renunciar tem significado abandonar, rejeitar, sacrificar, abandonar a si mesmo por algum propósito, sacrificar as vontades e prazeres em prol de algo maior. Renunciar é obedecer e seguir com a cruz, conforme Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 24. Entenda bem, meu irmão, quando nós estamos falando sobre renunciar aqui, renunciar não está relacionado a você largar o seu talento, aquilo que você faz de melhor. Não, nós estamos falando aqui de renunciar à nossa carne, à nossa vontade, o nosso ego caído e viver uma vida que agrade a Deus. Outra característica de alguém que é um discípulo de Jesus, alguém que segue a Jesus, é alguém que ama a Cristo acima de tudo. E o que é amar a Cristo acima de tudo? Pense nisso numa corrida em que várias situações, pessoas, objetos, sonhos, ego, aquilo que você deseja conquistar, está disputando o lugar do seu coração com Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas é garantir que Ele vai ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Quando conseguimos amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, não somos mais atraídos pelas belezas terrestres, por aquilo que nós possamos conquistar aqui na terra, mas por aquilo que Jesus é, e temos a certeza que um dia iremos morar com Ele e iremos provar de uma glória celestial nunca vista. E esse processo só pode acontecer a partir do momento que nós amamos a Cristo acima de todas as coisas. E outra característica de um discípulo de Jesus é alguém que ama pessoas. Depois que nós estudamos o que é amar a Cristo sobre todas as coisas, talvez quando chegou no fato de amar as pessoas, você achou que é algo mais fácil, né? Afinal, é fácil amar quem eu amo, é fácil amar quem eu gosto, é fácil eu amar aquele quem eu compartilho da mesma fé, aquele que gosta das mesmas coisas do que eu gosto. Mas o grande chamado aqui de amar as pessoas não é amar somente quem nós já amamos, mas é também amar os nossos desafetos. E é aqui que fica difícil a parada, irmão. Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Olha aqui para mim, olha bem pertinho de mim, chega mais perto. Você já parou para pensar que Jesus ama pessoas que a gente odeia? Você já parou para pensar que Jesus ama pessoas a qual nós temos desafetos? E para de dar uma de santarrão aí falando, eu vivo bem com todo mundo. Não, irmão, todos nós temos algumas pessoas que são desafetos, mas o amor de Cristo é também por eles. E da mesma forma que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, dessa mesma forma a gente tem que amar essas pessoas. E é claro que eu vou falar de algo óbvio aqui. Se nós amamos essas pessoas, se nós temos que amar essas pessoas, você está entendendo que aqui não é algo condicional, é algo incondicional. A gente tem que amar tanto as pessoas que a gente gosta,
como a gente não gosta. E se nós amamos essas pessoas, é óbvio que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho para elas, de pregar a palavra de Deus, de ensinar os ensinamentos de Jesus e fazer com que elas aceitem a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse trecho enfatiza que o amor verdadeiro que provém de Deus não é apenas uma emoção ou sentimento, mas uma ação transformadora que se manifesta em nossas vidas. Quando somos nascidos de Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo a amar como Ele nos ama. Esse amor não é egoísta, mas se preocupa genuinamente com o bem espiritual e físico das pessoas ao nosso redor. Apresentar o Evangelho torna-se então uma expressão desse amor divino, porque amamos as pessoas, sentimos a responsabilidade e o desejo de compartilhar com elas a mensagem da salvação e a transformação que encontramos em Cristo Jesus. É um ato de compaixão e cuidado, visando não apenas o presente, mas também a eternidade dessas pessoas que amamos. Além disso, o versículo destaca que conhecer a Deus está intimamente ligado ao nosso amor pelos outros. Conhecer a Deus não é apenas ter conhecimento intelectual, mas também experimentar do seu amor e refletir ele em nossas vidas diárias. Quando amamos verdadeiramente, estamos testemunhando o caráter de Deus para o mundo ao nosso redor. Portanto, apresentar o Evangelho de Cristo é o maior ato de amor que nós podemos fazer por aqueles que nós amamos e por aqueles que são nossos desafetos. Mas segundo o caráter de Cristo em nós e discípulos, seguidores de Cristo que nós queremos ser, nós também o amamos e nós queremos que até os nossos desafetos vão morar no céu junto conosco. Tem uma frase que eu uso, que eu gosto muito, eu acho que ela encaixa muito bem aqui e eu vou colocar ela em grande, do todo o telão, para que você possa entender de vez na sua vida. O amor de Deus é com o cidadão que acabou de ser baleado, mas também com o ladrão que acabou de puxar o gatilho. Eita, que é difícil entender isso, né, irmão? De repente você está até pulando da cadeira aí agora bravo, mas esse é o amor de Deus. Porque você acha que Jesus chamou no momento que você levantou a sua mão e o aceitou como único e suficiente Salvador? Você acha que Jesus chamou no momento que você entrou numa igreja? A Bíblia diz que ainda quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, o Senhor Jesus já tinha se entregado na cruz por nós, por amor, ainda quando nós éramos desafetos de Deus, Jesus assim nos amou. Mas calma aí, irmão, muito cuidado, porque de repente ao você ouvir sobre amar pessoas, amar quem nós amamos e amar os nossos desafetos, você pode confundir em amar pessoas e ser uma pessoa boba onde as pessoas se aproveitam. Jesus colocou um parâmetro sobre amar pessoas como a mesma forma que amamos a nós mesmos. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Olha só o que ele diz. Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por que é importante você saber sobre esses dois mandamentos que resumiu toda a lei? Primeiro, porque eles são importantes, são um resumo da lei. E outra, para que você venha entender as características de amar a Deus e amar as pessoas. Porque o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é algo incondicional. O nosso amor por Deus deve estar acima de tudo e de todos. E não podemos colocar limites nesse amor, nem mesmo as nossas vontades. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, como nós já falamos desse estudo, é estar colocando o Senhor no pódio do nosso coração em primeiro lugar, e a vontade dele venha prevalecer nas nossas vidas. A gente ama
fazer a vontade de Deus, mesmo que essas vontades estão fora daquilo que nós queremos para nós mesmos, mas nós entendemos que amar a Deus, seguir as vontades de Deus, ela é boa e perfeita e agradável sobre nossas vidas. Já agora, no segundo versículo, no segundo mandamento, que é tão importante como o primeiro mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, tem uma condição essencial aí para eu amar alguém, que é a forma como eu me amo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está colocando o nível que nós amamos a nós mesmos, assim nós devemos amar as outras pessoas. Pode até parecer estranho tudo aquilo que eu falei até agora aqui, irmão, a respeito do segundo mandamento, mas entenda bem, se eu amar alguém da mesma forma que eu me amo, eu nunca vou diminuir ninguém, porque eu sei que é ruim ser diminuído para caber na vida de alguma pessoa. Da mesma forma, eu nunca vou estar colocando uma pessoa num pedestal maior do que ela pode ter, porque eu não vou diminuir para se encaixar na vida dela. Ou seja, o que está nos ensinando aqui? Que a forma que eu tenho que amar uma pessoa de forma sadia é a forma que eu amo a mim mesmo. Com isso, eu quero abrir o seu olho para verificar a maneira que você está amando as pessoas do seu convívio social. Se você está dominando alguém ou se diminuindo por conta de alguém, esse amor não vem de Deus e não é um mandamento para a sua vida e necessita urgentemente ser transformado em conformidade com as Escrituras. Coloque o seu amor, irmão, a referência do que você ama para amar as pessoas. Dessa forma, você não vai causar prejuízos em alguém e também não vai ser prejudicado por conta de amar não em conformidade com a palavra de Deus. E agora, para nós continuarmos o nosso estudo, e o último tópico desse estudo que eu tenho certeza que está abençoando a sua vida, e eu esqueci de pedir no começo, mas eu quero te pedir agora, se esse estudo está falando ao seu coração, é necessário que você compartilhe com quem você ama. Então pega o link aqui, irmão, desse estudo aqui embaixo, ó, compartilha no seu WhatsApp, compartilha lá no grupo da igreja, compartilha lá no grupo da família, compartilha com quem você ama para que juntos nós podemos formar discipuladores, discípulos, fazer discipulado à luz das Escrituras. E por falar em Escrituras, o último tópico do nosso estudo, um discípulo é alguém que vive uma vida firmada nas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra e nos seus ensinamentos. Eu acredito que um versículo que define muito bem viver uma vida firmada na palavra é o Salmo 119, versículo 105, que ele diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E o que significa isso? É que a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela ilumina nossas escolhas de agora, nos ajuda nos momentos de decisões que devemos tomar para agora. E ela ilumina o nosso caminho, que é a palavra de Deus que nos dá a certeza de um novo futuro. Quando estamos firmes, vivendo a palavra de Deus, temos a certeza que as nossas escolhas de hoje, firmadas na palavra, centrada nas Escrituras, vai nos produzir um futuro promissor. Eu tenho um devocional a respeito do Salmo 1, que é o segredo da felicidade, baseado em 3 pilares. Primeiro é o pensamento, que é não viver uma vida segundo os conselhos dos ímpios. Sobre comportamento, que é não viver mais na roda de pecadores, de escarnecedores, ou seja, não viver mais em pecado. E o último, que é o pertencimento, que é ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Quando eu cumpro com esses 3 pilares, é claro que eu vou ser uma pessoa mais do que aventurada. Por falar a respeito de devocional, vou deixar aqui o link
tá o QR Code para que você venha aí escanear e entrar no grupo do TED, um grupo que todo dia eu coloco um devocional que fala ao seu coração, tá bom, irmão? Outra característica de um discípulo, de um discipulado verdadeiro, é ter uma vida firmada na palavra de Deus. A importância de viver uma vida firmada na palavra, de amar as Escrituras, é porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual de conduta e fé, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A palavra de Deus também, ela nos santifica, irmão. Isso aqui é incrível. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós temos uma vida de prática, de leitura da palavra de Deus, nós somos santificados pela palavra. Olha só o que diz em João, capítulo 17, versículo 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Ou seja, o próprio Jesus aqui está falando que nós devemos ser consagrados na verdade. O capítulo 17 de João é a oração intercessora de Jesus por nós, e um dos pedidos dele é para que o Pai nos consagre na verdade, que é a palavra de Deus. Quando nós vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós temos a nossa vida santificada, e cada dia mais nós somos parecidos com Cristo, irmão. Isso tem que estar no nosso coração. Como eu sempre falo no TED, o TED não está aqui para te ensinar uma teologia, até porque eu não sou competente para isso, mas eu quero te ensinar a ter amor pela palavra, a ter amor, vontade, fome de ler a Bíblia e aprender aquilo que Deus tem para a sua vida, a ser revelado o seu propósito de vida e viver de acordo com as Escrituras. Isso vai ser incrível, irmão. Quando isso começar a acontecer, eu cumpri com o meu propósito e eu vou glorificar muito ao Senhor por isso, como eu já tenho visto vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas a respeito do Evangelho, vivendo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela quem somos, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como é a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem dela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Eita lasqueira, que pedrada foi essa de Tiago? Guarda essa palavra no seu coração, irmão. É necessário a gente viver uma vida firmada na palavra, porque a religião é como um espelho que nos mostra que estamos sujos, mas não pode nos limpar. Quando nós nos afastamos desse espelho, nós já esquecemos a nossa sujeira. Mas quando nós guardamos as Escrituras sagradas, nós somos limpos, porque nós queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Isso daí tem que motivar a gente. O verdadeiro discípulo é alguém que é parecido com Cristo. E como vamos ser parecidos com Cristo? A partir do momento que a gente praticar a
tua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que ele falou. E quando nós agimos assim, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ah, irmão, uma pessoa que é firmada na palavra, um discípulo que tem prazer na lei do Senhor, ele não é enganado por falsas doutrinas, porque ele sabe aquilo que as Escrituras diz. Isso é sério nos dias de hoje, diante de tanta apostasia, diante de tanta heresia que a gente está vendo aí. Quando nós vivemos uma vida firmada na palavra de Deus, nós não somos enganados. Ela é um conselho para o início de uma nova caminhada. De repente você está achando aqui, irmão, uau, vai ser difícil eu conseguir ser um discípulo, mas quando você se tornar um apaixonado pela palavra de Deus, ela vai te ensinar no seu princípio da caminhada. Olha só o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus por isso, aleluia! Eu posso ver aí no comentário aí um glória a Deus e aleluia, irmão, quando nós começamos a nossa caminhada de fé, quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Esse é o segredo de uma vida de sucesso. E no meio das adversidades, no meio das circunstâncias adversas, nós podemos crer que existe um Deus que está nos fortalecendo e guiando os nossos passos em rumo à vitória. Glória a Deus e aleluia. E a palavra, viver uma vida fidelizada na palavra de Deus, é viver uma vida feliz. E isso eu já falei sobre os Salmos primeiro aqui, eu acho que cabe, meu irmão, a gente ler ele para a gente finalizar esse estudo. Olha só o que diz Salmos capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada ao vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida seguindo princípios? É necessário você amar a Jesus. É necessário você amar a palavra de Deus. Se você quer se tornar um discípulo de Cristo, é necessário você amar a palavra de Deus. É necessário você escolher alguém para ser o seu discipulador, te ensinar o caminho da verdade, te mostrar o caminho e te ajudar a você caminhar nele. Não se esquecendo que um verdadeiro discipulador é alguém apaixonado por Cristo. Oh, meu irmão, eu tenho certeza que esse estudo falou ao seu coração. E para nós finalizarmos, eu quero deixar a conclusão de tudo aquilo que nós estudamos até agora. E a conclusão e o propósito desse estudo é te falar que para ser um discípulo de Jesus não é apenas aprender teologia ou um conjunto de regras doutrinárias a qual você tem que seguir. É muito mais do que isso. É viver uma vida transformada, redigida e alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida. Não trazendo transformação somente para você, mas para todos aqueles
aqueles que estão ao seu redor, vivendo numa comunidade de fé, pregando o verdadeiro evangelho e inspirando outras pessoas a seguir os passos de Cristo e o aceitar como o único e suficiente Salvador. E que cada um de nós possa responder esse chamado com fé e com muita humildade, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E que o discipulado não seja apenas uma prática histórica ou cultural. Não é porque outras igrejas fazem que nós iremos fazer, mas é algo que nós queremos de todo o coração, uma realidade atuante em nossas vidas, nos moldando à imagem de Cristo e capacitando para servir o seu reino, servindo a sua igreja aqui na terra. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que esse estudo venha trazer revelação e principalmente fome na sua vida de sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Eu quero deixar aqui o meu abraço, te agradecer que ficou até agora comigo e declarar a nossa famosa frase da nossa igreja do Bispo Marcos: Jesus te ama e te quer bem. Deus abençoe, lindos. Até o próximo estudo. Tchau!